Estamos fartos de chineses? Os impostos sobre os lucros extraordinários das empresas devem acabar? O mistério das finanças. O Presidente da República fez, no dia 4 de maio, uma intervenção que ficará marcada nesta legislatura. Foi, na verdade, uma intervenção que acelerou o calendário político, todos nos lembramos, a propósito do caso João Galamba. E esta aceleração do calendário eleitoral, diria, é já notória na governação. A reprogramação do PRR, a chamada bazuca europeia, ganhou mais 6 mil milhões de euros. É o que se pode classificar de uma espécie de smoking gun. A prova de que António Costa está a preparar-se para eleições antecipadas. Vai haver muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. A proposta de reprogramação que Portugal submeteu a Bruxelas engorda o chamado PRR de 16,6 mil milhões de euros para 22,2 mil milhões de euros. Este aumento decorre não só de um reforço das subvenções, digamos, dinheiro que nos é dado pela Europa, mas também de empréstimos a que vamos recorrer nos próximos anos. Os empréstimos são mais de 3,2 mil milhões de euros. É verdade que vamos ter mais metas para cumprir. Agora vamos ter de cumprir 501 metas e marcos, no fundo, reformas, decisões, para poder chegar a este dinheiro. E se nós já percebíamos que era difícil executar o dinheiro que tínhamos, os tais 16,6 mil milhões, a execução, como se sabe, está baixa, será ainda mais difícil investir, executar, se calhar mais propriamente gastar mais 6 mil milhões de euros. Provavelmente o incentivo vai ser mesmo esse, gastar mais do que investir. Regra geral, os governos deixam as medidas mais populares para a segunda parte do mandato e neste ciclo político admitiríamos que os orçamentos de 2025 e 2026 seriam particularmente generosos depois do esforço de contenção orçamental destes anos iniciais desta legislatura. Mas esta reprogramação, eu diria, com esteroides, mostra como o ciclo foi antecipado e o orçamento de 2024 vai provavelmente ser o primeiro orçamento novo da nova fase da legislatura para distribuir, para gastar. O Fernando Medina, na verdade, já tinha antecipado no programa de estabilidade que haverá uma redução de IRS no orçamento do próximo ano. Veremos em que condições, veremos para quem. Mas com mais 6 mil milhões de euros do PRR, haverá muito dinheiro para distribuir, eu diria mesmo muita propaganda para financiar. É esse, eu diria, o trunfo de António Costa, o meu homónimo, para ganhar a Marcelo, obviamente também a Montenegro, nesta corrida contra o tempo. Bem-vindos ao Mistério das Finanças, o podcast semanal do Eco. Eu sou António Costa, estou aqui com o Pedro Santos Guerreiro para discutirmos os mistérios desta semana e, como se vê, é coisa que não falta. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora. Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo. Bem-vindo a mais um Mistério das Finanças. António. Começas tu esta semana o nosso primeiro mistério. Qual vai ser? Deixamos de gostar dos chineses. Este é o primeiro mistério. Isto vem na sequência da notícia de que empresas com sede fora da União Europeia vão estar excluídas ou devem ser excluídas das redes de 5G. Embora seja uma decisão, uma recomendação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço sobre um território, na verdade, aquilo que é visado é uma empresa e é um país, é o Huawei e é a China. A China, sim. E esta decisão é muito curiosa porque ela pode ser apelidada de uma espécie de sinofobia súbita no espaço europeu e em Portugal, mas ela significa, na verdade, uma perda de inocência, ou se quisermos de ingenuidade, uma perda de neutralidade em Portugal, e Portugal gosta muito de ser neutro, sobretudo quando se trata de dinheiros. Sim. E encerra várias contradições e mesmo algumas hipocrisias. Vamos analisar esta... Vamos então às contradições. Não é? Exato. Primeiro, isto acontece, não é só em Portugal, e acontece numa altura específica,
que é não só a emergência da China como, mais do que certo, a maior economia do mundo, em PIB, não em PIB per capita, vale a pena lembrar, mas sobretudo numa altura em que o mundo acelerou muito para se tornar de novo bipolar. Sim. Entre Ocidente e Oriente, entre a China e os Estados Unidos, e isso ficou muito marcado com a guerra na Ucrânia. Foi muito acelerado pela guerra na Ucrânia. A China é um país que, além do mais, sob a liderança de Xi Jinping, se tornou um Estado muito mais musculado, um Estado muito mais com novas leis de contra-espionagem, de segurança interna. Aliás, há observadores que dizem que com Xi Jinping a economia passou para segundo lugar e a segurança interna que passou para primeiro lugar. Isso significa um grande controle, uma grande opressão. Há vários relatos de pessoas que são presas. Ainda agora um americano de 78 anos foi condenado à prisão perpétua ao abrigo das leis de contra-espionagem. A decisão é muito contestada pelos Estados Unidos. E no meio disto tudo estamos a falar de 5G, estamos a falar de dados, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de dados, e quem controla dados acesso à informação. Quem tem acesso à informação controla tudo. Controla não apenas negócios, pode controlar democracias, pode controlar eleições, e tudo isto emergiu ao longo dos últimos anos, tanto que as relações entre os Estados Unidos e a Huawei deterioraram-se muito. A Huawei é vítima é alvo de sanções dos Estados Unidos. Chegou a haver uma administradora financeira da Huawei que esteve em prisão domiciliária no Canadá cerca de 3 anos por um mandato de captura emitido nos Estados Unidos. Portanto, isto não vem daqui, não é de agora, mas é de agora esta posição mais musculada de países da Comissão Europeia. Não é só Portugal, Dinamarca, Suécia, Estónia, Letónia, Lituânia, também já bloquearam a Huawei. O Reino Unido, agora já não na União Europeia, mas o Reino Unido fez o mesmo, a Alemanha admite fazer o mesmo, e Portugal vai neste lastro. E ele também faz parte de um alinhamento que não tem só a Huawei como em vista. Se nós olharmos, por exemplo, para o TikTok, que é uma rede social gigante, cada vez maior, que está a coligir muitos dados, há o mesmo tipo de suspeitas nos Estados Unidos. A Comissão Europeia, por exemplo, já baniu o TikTok das suas plataformas, dos seus aparelhos. Há empresas como a Shine, por exemplo, que está muito nas redes sociais também em Portugal, que são empresas neste caso, não é fast food, é fast fashion. Sim, exato. Que são chinesas, embora depois tenham sede, tem origem da China, embora neste caso até tem sede em Singapura. Pronto, portanto, daqui é a primeira parte, que é a parte da perda da inocência, em que nós estamos a tomar uma posição e não vale a pena fazer de conta que não. Sim. Portugal está a fazer parte de uma tomada de posição neste mundo bipolar, em que estamos do lado do Ocidente, não apenas geograficamente, mas politicamente e diplomaticamente, contra um receio que existe, primeiro, de excesso de controle de informação por parte da China, segundo, falta de transparência no que diz respeito às operações e empresas chinesas, e terceiro, uma questão mais antiga, que é a falta de reciprocidade, isto é, a forma como a China entra no espaço económico e empresarial do Ocidente é mais aberto do que o reverso. O reverso Totalmente. Praticamente, não digo que não aconteça, mas é muito mais Sabes difícil. Eu diria que há 2 ou 3 notas para lá de subscrever, que de facto estamos a tomar uma posição, eu diria mais que sobretudo contra a China, alinhar com os Estados Unidos. E de facto nós estamos a viver, é preciso não esquecer, uma guerra na Europa, que é financiada, na verdade, pelos Estados Unidos e pela NATO. Sobretudo pelos Estados Unidos, no quadro da NATO. Sim, a NATO é sobretudo financiada pelos Estados Unidos. Sim. E portanto chegou o momento, isto já tinha começado com Donald Trump, continuou com Biden, apesar da mudança, digamos, política, não é? E de partido, mas acentuou-se com a guerra da Ucrânia, com a invasão da Ucrânia, com a posição ambígua da China, que obviamente está próxima da Rússia, mas que não se quer colar e quer ter aqui um papel um bocado de árbitro, mas obviamente a partir de um dos lados do campo. Mas o que é interessante aqui, no caso da decisão portuguesa, há 2 ou 3 aspectos importantes. É que, para já, enfim, é preciso recordar, nós fomos convidar os chineses a investirem em Portugal em 2011, não é? E investiram muito. E nesta matéria da tecnologia, o governo foi mais longe do que outros países europeus, até países que têm concorrentes da Huawei, por exemplo, a Suécia com a Ericsson. Ora,
A pergunta que me assalta, digamos, neste processo é a surpresa com que a decisão foi tomada. Os operadores, os 3 operadores, não foram ouvidos nesta matéria. Não foram literalmente ouvidos, e nós aqui não é que tivemos a oportunidade de falar com todos os operadores. Oficialmente nenhum deles faz comentários, oficiosamente todos dizem o mesmo, não foram ouvidos, foram apanhados de surpresa, e há obviamente uma pergunta também a fazer: quem é que paga, digamos, a substituição de aparelhos nos próximos 5 anos de redes de transmissão, das que já estão instaladas, não é das que vão ser, das que já estão instaladas, nomeadamente fibra e transmissão. E depois, esta decisão de ir mais longe pode nos levar para uma avaliação política, que eu arrisco fazê-la. Será que António Costa quer ficar como o bom aluno, bem comportado na Europeia, a pensar nos seus próprios, o Primeiro-Ministro, nas suas próprias aspirações políticas? O Primeiro-Ministro disse ao público numa entrevista em março, disse que nós podemos viver sem investimento chinês. Sim. Portanto, ele já estava a começar a posicionar-se. Aqui a minha questão essencial é: não dá para ficar no meio do caminho. Não. Nós temos que tomar nós estamos a tomar uma posição e não vale a pena fazer de conta que não estamos. Só que depois temos a tal contradição quando não é hipocrisia, o facto da China ser o quinto maior investidor estrangeiro em Portugal, segundo dados do Banco de Portugal, e vermos o tipo de ativos que tem em Portugal e para os quais nós convidamos investidores chineses. É muito visível o investimento no imobiliário, isso sabemos, e no imobiliário quase metade dos vistos gold foram, ao longo desta mais de uma década já, foram para chineses. Mas quando olhamos para as empresas, nós estamos a falar de grandes empresas e de setores estratégicos. Sim, nós estamos a falar da energia, na economia. estamos a falar de energia, estamos a falar de saúde, estamos a falar da banca, estamos a falar de tecnologia. Na China, o primeiro grande investimento foi da EDP, da China Three Gorges, e logo a seguir o da State Grid na REN. Além da venda depois de parte da Galp Brasil à Sinopec, mas apesar de tudo isso é no Brasil. Na construção, são acionistas da Motengil. No sistema financeiro, a Fossum está no BCP, na Fidelidade, Luz Saúde, a Aiton comprou o BESI, há notícias de que a Alibaba vai abrir no Porto o primeiro centro de serviços na Europa, etc. E vamos ver quais vão a ser as reações dos chineses, não é? Claro, quer dizer, um país que considera que os chineses não são, ou se quisermos ser rigorosos, os não europeus não são de confiança para tratar de redes de telecomunicações, são de confiança para controlar redes de energia, que é o que acontece na REN. Pronto, aqui é que está a contradição quando não é hipocrisia, porque não dá para ter duas posições nisto. Nem a China, o país soberano, vai consentir que não haja uma posição sobre isto. Não estou a dizer que nós vamos ter alvos de sanções que, meu Deus, nunca mais nos levantamos. Não é isso? Sim, mas cria-se aqui vai haver uma nova fase, uma nova relação política e diplomática e económica e empresarial, quando foram as privatizações de energia, nós fomos pioneiros. Sim. Ou seja, não havia naquela altura na Europa investimentos chineses em empresas tão estratégicas no respectivo país, na respectiva economia, como Portugal fez. Agora somos pioneiros também a mandar embora os chineses. Agora, pelos vistos, só que pelos vistos estamos a querer ficar a meio do caminho, porque as notícias dizem: bom, isto foi o Conselho Nacional de Cibersegurança, e o Governo não quer assumir politicamente a decisão. Mas este Conselho, pela lei das comunicações, tem mesmo força de lei. Isto é, o que foi comunicado aos operadores é para cumprir. E agora o relógio já está a contar. Nos próximos 3 anos e nos próximos 5 anos, portanto, de 3 a 5 anos, os operadores portugueses vão ter que substituir toda a rede de infraestrutura que tenha, digamos, que tenha legendas em chinês. Sim. E isto é um investimento muito grande que ainda ninguém sabe verdadeiramente quanto é que custa, e veremos como é que os operadores, porque há uma dimensão política, diplomática, de negócio, mas também há uma dimensão empresarial nestes operadores. Mas é totalmente uma nova fase que estamos a assistir. Sim. E Portugal, sendo um pequeno país de um continente que está no meio desta bipolaridade, seguramente vai ser tema para voltarmos a discutir aqui no nosso Mistério das Finanças. Mas tu também trazes outro mistério hoje. Sim, olha, os impostos sobre os lucros extraordinários das empresas devem acabar. Eu começo com uma resposta imediata. Na verdade, nem deveriam ter começado. E este é o meu ponto de partida para a análise. Temos aqui vários tipos de impostos extraordinários. Já tínhamos um perfil de impostos sobre a banca,
que na verdade foi criado num contexto extraordinário, que foi dos problemas associados à crise de 2011, e que se transformou num imposto ordinário. Nós ouvimos os gestores de banca, ano após ano, resultado após resultado, a sublinharem o quanto pagam para o Fundo de Resolução, e na verdade percebe-se. Este governo e provavelmente os próximos não vão acabar com este imposto extraordinário, e portanto se calhar o melhor é deixar de lhe chamar extraordinário e passar a dizer que é mesmo a contribuição ordinária que todos os anos a banca fará para o Fundo de Resolução. Há este enquadramento, diferente de outros, que é o financiamento de um fundo que tem por objetivo, digamos, capitalizar bancos que estejam em dificuldades. Também eu gosto de dizer sempre neste aspecto em concreto, que ao contrário do que se vê no discurso mediático, ainda esta semana ouvi a Mariana Mortágua, nova líder do Bloco, a sublinhar isso, os empréstimos e os financiamentos aos bancos foram sobretudo, ou resultaram da necessidade de proteger depositantes e a estabilidade financeira do sistema. Não foram, obviamente, e ainda bem que não foram, nem poderiam ter sido, para financiar os acionistas que muito bem perderam o seu dinheiro porque eram os acionistas e cometeram os seus erros. Mas há outro tipo de impostos. Foram criados impostos no âmbito do Orçamento de 2023 para a energia, novos impostos, também já vinham de trás, mas reconfigurados, e para a distribuição também. E o argumento foi: vivemos tempos extraordinários. Enfim, 2022 nós sabemos foi um ano em que os preços da energia subiram muito e, por exemplo, uma empresa como a Galp, que tem refinação, beneficiou disso, é verdade, como também saiu prejudicada quando os preços caíram num contexto de uma desaceleração económica global e a Galp chegou a ter prejuízo ainda há 3 ou 4 anos. Ora, o meu ponto, e creio que tivemos esta semana uma declaração, eu diria importante, mas um bocadinho de facto no registro do Ministro da Economia, que nos tem habituado neste seu percurso, um bocadinho off do que é o discurso oficial. Veio-nos dizer os impostos extraordinários sobre essas empresas, e eu presumo que estivesse a falar empresas industriais, Galp e distribuição, nomeadamente energia e distribuição, devem terminar já no ano de 2024. Enfim, veremos se não está já a marcar a discussão do orçamento de 2024. Estamos ainda em junho, veremos. Mas na verdade, o que eu acho que o governo deveria ter feito, em vez de impostos extraordinários, nós ainda não sabemos realmente quanto é que aquilo deu. Se calhar não deu muito, veremos quanto é que vai dar neste ano que estamos a passar agora, mas provavelmente teria sido mais útil dizer às empresas: nós não vamos fazer e não vamos criar impostos extraordinários, nomeadamente na energia ou na Galp. Acelerem lá a transição e invistam na transição, porque senão nós temos que fazer esses impostos. Enfim, eu acho que o windfall tax, portanto os impostos sobre ganhos extraordinários e não provocados pelas empresas, foi uma questão completamente política. O próprio governo não estava a favor. António Costa não era favorável, basta recordar aquilo que foi dito logo no princípio, não era nada favorável a esta medida, e depois acabou por ser basicamente uma questão política para parecer que o governo estava a atacar os lucros excessivos das empresas que estavam a beneficiar. Isto numa altura, quando na altura é apresentado um pacote de medidas do trabalho que teve uma grande vantagem para as empresas, que foi poderem abater lucros prejuízos nos anos futuros sem limite de anos, e o governo começou a ser criticado. Em linha com o que se faz noutros países, mas de facto não existia e passou a existir. Ou seja, foi uma questão completamente política, foi para contrariar essa imagem de que o governo estava do lado das empresas, e provavelmente, como dizias, só se vai saber no final do ano, ou mais perto do fim do ano, qual é a receita gerada, mas provavelmente estamos a falar de dezenas de milhões de euros, ou seja, a receita não é muito substancial. Há uma parte que eu não concordo contigo, há outra que concordo. Por exemplo, em relação à contribuição especial da banca, o problema desta contribuição especial extraordinária é que ela não é extraordinária, ela ficou para sempre. No princípio ela teve uma boa razão. É que naquela altura chegou a haver anos em que a banca não teria pago nem um euro de impostos, se não tiver, ou seja, não teria pago IRC, se não existisse esta contribuição extraordinária, sim. Extraordinária. Ou depois especial. Ela ficou fixada, ela está a financiar o Fundo de Resolução. Eu sobre isso também tenho uma divergência com os banqueiros, mas não vou cismar muito, porque
O que o discurso político diz é que são os bancos que estão a pagar a falência dos bancos ao financiarem o fundo de resolução. Exato. Eu acho que não é exatamente assim, porque são impostos, quer dizer, são impostos que até já vinham de trás, portanto estão a ser canalizados para aquilo, de outra forma estariam a ser canalizados para Sim, outra coisa, mas enfim, não vou cismar com isso. Agora, em que é que eu concordo? Nós temos muitas taxas e taxinhas, não é? Até por tudo e por nada. Mas também temos muitos impostos e impostozinhos. E o problema é, primeiro, quando coisas extraordinárias ficam para sempre, quando na prática são formas de sacar mais dinheiro às empresas, que foi isso que aconteceu no passado. Nós hoje temos muitas receitas de IRC, não acontecia assim no passado. Quando são formas de contornar a incapacidade do fisco em conseguir cobrar impostos a grandes empresas que têm um planeamento fiscal. É que já muito temos um eficaz. IRC progressivo ainda por cima, não é? Como sabemos, a taxa de IRC pode ir aos 30% e mais 30% em função do volume digamos, de lucros que as empresas têm. O que, na verdade, é quase um incentivo a que as empresas não declarem aqueles valores como lucros para não saltarem de escalão, o que é uma coisa um bocadinho antinatural, não é? Mas, enfim. A minha principal crítica é uma coisa que os empresários se queixam muito, e eu acho que eles estão cobertos de razão, que é a instabilidade fiscal e a complexidade. O sistema fiscal deve ser o mais simples possível, e o nosso é particularmente complexo. Está cheio de portas, de alçapões, de vedantes, por aí fora. E de facto é muito instável. Quando uma empresa quer investir em Portugal, não sabe que quadro fiscal é que vai ter dali a 2 anos, dali a 3 anos, dali a 4 anos, porque está sempre tudo a mudar. E esta queixa que é muito frequente. Enfim, ser trabalhador em Portugal é difícil, ser empresário em Portugal é difícil. É muito difícil. Talvez ser estrangeiro em Portugal não seja assim tão difícil. A não ser que seja chinês, porque aí convidam-te e depois mandam-te embora. Vamos então às moedas desta semana, à boa e à má moeda. Pedro, qual é a má moeda desta semana? Olha, Zé Nalbava já há muito tempo que não estava em títulos de notícias e voltou esta semana a estar em títulos de notícias, mas por coisas que aconteceram há 9 anos. Em 2014, uma multa agora cobrada brutal, de cerca de 30 Até para Zé milhões. Nalbava, Brutal. E uma inibição também de desempenhar funções de gestão no Brasil, também durante um período muito, muito longo. É uma multa que acontece sobretudo, enfim, há várias questões, mas ali a questão essencial é Zé Nalbava ter-se pago a si próprio e provado pagamentos a outros gestores executivos, bónus na Oi, no Brasil, sem a aprovação nem da Assembleia Geral, nem do Conselho. Oi, que na altura era controlada pela PT, ou que tinham um acionista de referência que era a PT. Isto acontece naquele ano, não é? O ano 2014 é quando tudo cai. É quando o BES cai, o GES cai, é quando a relação entre a PT, o Grupo Espírito Santo e a Oi e a Unitel em Angola, etc., quando tudo isso desmorona e entra num conflito com acionistas brasileiros por causa dos 900 milhões de euros que a PT tinha investido em títulos de dívida do Grupo Espírito Santo, assim é que é. Pronto, e então é aí que tudo rui. Esta suspeita, ou melhor, esta condenação, parte disto, parte de, aparentemente, é isso que a condenação sugere, aparentemente os gestores, num ano em que estava tudo a ruir, pagaram-se a si próprios bónus de valores altíssimos. Defenderam interesses privados em vez de defenderem o interesse da sociedade. E os seus próprios interesses, não é? Aparentemente. Privados e os seus próprios. É isso que o regulador brasileiro considera. Seguramente Zé Nalbava vai recorrer para os tribunais. Sim, a decisão foi da Comissão de Valores Mobiliários brasileira, homóloga, digamos assim, congénero da CMVM portuguesa, mas também não deixa de ser interessante que esta primeira multa tenha partido do Brasil, não é? E tenha sido no Brasil. Falta saber quando é que em Portugal estes processos vão ter algum desfecho. O caso do BES em conjunto, e aí nessa matéria ainda não sabemos. Ainda não temos resposta, não é? Eu acho que o caso BES nunca vai ser julgado. Sou dessas pessoas que acham que o caso do BES vai acabar por nunca ser julgado, porque é tão complexo. Mas enfim, e digo isto sem cinismo, não tenho grande expectativa. E nessa altura serão mais moedas. Mais moedas. Mas também há boas moedas, não é? Olha, e a boa moeda desta semana é a Alexandra Reis. A gestora que, recorde-se, foi responsável, não ela própria, mas o seu caso particular, pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Isto é, a Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP começou e foi criada para se avaliar, desde logo,
a atribuição de uma indemnização de 500 mil euros a Alexandre Reis. Enfim, nós já sabemos que a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP já vai. Onde é que já vai, não é? Já vai no SIS, não é? Pronto, enfim, onde é que ela já vai? Mas, na verdade, eu acho que Alexandre Reis é boa moeda porque, desde o primeiro momento, mostrou uma integridade que nem sempre se vê. Esta semana soubemos que finalmente a TAP, informou-a do valor que teria que devolver, depois do parecer da IGF sobre a indemnização, que terá sido ilegal, e Alexandre Reis não esperou nem 24 horas para comunicar, não só para comunicar, mas para devolver à TAP 266 mil euros dos 500 mil euros brutos que tinha recebido há mais de um ano e meio. Ora, merece a má moeda pela decisão, merece a boa moeda pela decisão, pela integridade, porque poderia ter dito simplesmente não e vamos para o tribunal decidir, e teria direito a isso. Porquê? Porque o parecer da IGF não é lei, foi um parecer. A TAP, executou o parecer da IGF, que, intimou Alexandre Reis a devolver parte do dinheiro, mas Alexandre Reis poderia ter dito simplesmente eu não devolvo, portanto vamos para o tribunal discutir, e a TAP teria que ir para o tribunal. Creio que no meio disto tudo e desta grande confusão acaba por sair bem, porque preservou a sua integridade profissional e sobretudo a sua integridade pessoal. Hoje sabe-se que está a trabalhar com o Grupo Barraqueiro como consultora. Na verdade foi por aí que ela chegou à TAP, como administradora. Ora, enfim, sai deste processo e a Comissão Parlamentar de Inquérito, como sabemos, vai continuar para lá de Alexandre Reis, para a própria, é obviamente uma boa notícia. Alexandre Reis podia ter saído completamente trucidada deste processo. Aliás, ela começa assim a ser trucidada e vai sair bem, não porque não tenha cometido erros. Há um erro que Alexandre Reis comete, que é não devolver naquela altura. Quando sai da TAP e entra e é contratada pelo Estado para o regulador, ela tinha que ter devolvido uma parte, pelo menos uma parte. Portanto, não fez tudo bem, mas sai bem deste processo. Primeiro porque nunca regateou, disse sempre eu entrego tudo, deu a sua opinião, disse que discordava, mas foi muito convincente na CPI, foi muito bem preparada. Sim. Não reagiu a provocações, defendeu-se muito bem e vai acabar por sair não trucidada deste processo. Olha, o mistério sombra desta semana é do economista Ricardo Arroja. O país tem dinheiro para pagar estes salários no Estado? O Instituto Nacional de Estatística divulgou há dias dados sobre os salários praticados na administração pública. E afinal, em Portugal é bom trabalhar para o Estado. De acordo com o INE, os salários praticados pelo Estado são em média mais elevados do que no setor privado. Por que será? E, mais ainda, será isto razoável? Sempre que discutimos a temática dos salários em Portugal, nomeadamente a diferença entre aqueles praticados no público e no privado, refere-se sempre à existência de trabalhadores em média mais qualificados no setor público do que no privado, pelo que é natural que se ganhe mais no setor público do que no privado. Refere-se também que o prémio salarial associado ao empregador-Estado tende a ser mais elevado na base da pirâmide salarial e não no topo. Mas estes dados do INE vêm refutar esses dois argumentos, porque de acordo com os dados do INE, existe um prémio salarial no setor público que, além de ser transversal a todos os níveis de qualificação, ou seja, para trabalhadores com ensino básico, secundário e superior, é também maior no topo da pirâmide e não na base. Assim, é precisamente entre os trabalhadores com ensino superior, que em média ganham 2.950 euros no setor público e 2.260 no setor privado, que a diferença salarial é maior, uma diferença de 30% mais. A discussão de fundo é a seguinte: será que Portugal cria riqueza suficiente para pagar este nível salarial na administração pública? A resposta é não. Assim, importa perceber o que é que pode ser feito nesta matéria num país em que os salários da administração pública em percentagem no PIB pesam relativamente mais do que sucede em média na União Europeia. Do lado da administração pública, há em primeiro lugar que repensar a estratégia de recursos humanos. Quais são, afinal, as funções e qualificações que devem ser privilegiadas em recrutamentos futuros? E quais são as funções e qualificações que tenderão a desaparecer no novo paradigma de digitalização da própria administração pública? Do lado do setor privado, importa questionar a especialização internacional do país. Será que a nossa especialização internacional, hoje fortemente marcada por serviços sem grande valor acrescentado, é suficiente? E será que as empresas portuguesas são hoje competitivas face a concorrentes estrangeiros mais apelativos para os trabalhadores nacionais? A resposta em ambos os casos será provavelmente negativa.
O caminho é, pois, uma orientação das empresas portuguesas para atividades de maior valor acrescentado, tendo o mundo como mercado natural, a subcontratação de tarefas de menor valor acrescentado, bem como a captação de investimento direto estrangeiro. Na verdade, Ricardo Rocha tem razão. O país não tem dinheiro para pagar estes salários, mas o país tem muitos problemas e nós não podemos pôr a nota, acho eu, no mais que se paga no setor, ou no valor absoluto do que se paga no Estado, mas provavelmente no que não se paga no setor privado. Há algumas razões, também é preciso notar, para estas diferenças salariais. O Estado paga mais, em média, do que no setor privado, por causa do perfil de especialização técnica que o Estado tem. Diria também por causa da força sindical. Nós sabemos que no Estado os sindicatos hoje têm mais força do que tem no setor privado. Agora, em termos de avaliação política geral, temos aqui um problema porque desmistifica, estes dados do INE desmistificam um bocadinho a ideia de que afinal não é só e apenas entre aspas, a entrada da carreira no setor público que se paga mais do que no setor privado. Sim, nós devemos fazer um Ministério das Finanças só sobre isto. Só sobre isto. Merece análise. Tem muitas facetas. Eu acho que o problema não são os salários, na função pública não são os salários. Os salários no topo da carreira são baixos e é por isso que depois o Estado não consegue mas olha que em comparação com nas mesmas habilitações, portanto ensino superior, em média o Estado paga mais que o setor privado. Eu gosto de ter razão. Sim. Precisamos, só diria, quase de um Ministério das Finanças, ou pelo menos de um Ministério, para analisar com mais detalhe estes números, não é? Eu acho que do ponto de vista da despesa pública, o grande problema é o aumento do número de funcionários públicos. Este governo aumentou brutalmente o número de funcionários públicos e, para mim, a questão de fundo na quase 100 gestão... mil, a mais. Quase 100 mil. Nós estamos com mais de 730 mil funcionários públicos neste... Mais 100 mil do que em 2015, 2016. Agora, do ponto de vista da gestão, e para mim o principal problema é esse, é a gestão da função pública, é um sistema de avaliação que existe apenas formalmente e não serve para nada, e sim, isso é um problema e vai ser um problema não agora estamos com um superávit quase, estamos cheios de dinheiro, está cheio de dinheiro, tanto que até vai dar para fazer campanha à vontade, como dizia recentemente um membro do núcleo político do governo ao Expresso. Pedro, voltamos para a semana. Obrigado por ter estado desse lado. O Ministério das Finanças regressa na próxima semana. Até para a semana. O Mistério das Finanças. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora. Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo.